Meus irmãos, meus amigos, que satisfação imensa estar aqui com vocês mais uma vez. Que a paz de Jesus Cristo, nosso Mestre maior, que as bênçãos de Deus, que elas possam nos alcançar em qualquer lugar que nos encontremos. Meu irmão, meus irmãos, eu estou lendo este livro de Miramês, psicografado por João Nunes Maia, o livro Saúde. E existe aqui uma mensagem intitulada Caridade Vigorosa. Nesta mensagem tem uma frase que eu senti necessidade de compartilhar com vocês. Se buscais a saúde, ela sempre depende da caridade. Se buscais a saúde, ela sempre depende da caridade. É muito estranho para muitos. Saúde? Caridade? Existe um vínculo entre caridade e saúde? O que este tema caridade tem a ver com saúde? E eu quero dizer um pouco mais. Caridade é um dever. A caridade é um convite ao nosso bem-estar. Mas para muitos, em vez de eu ter ajudado, penso que eu compliquei um pouco mais. Como pode a caridade ser um dever e ao mesmo tempo um convite? A caridade não é algo voluntário? O dever não tem um vínculo com obrigação? Com algo que nós nos encontramos vinculados? E eu pergunto para vocês, diante de uma lei, você a cumpre voluntariamente? Perante as leis universais, perante as leis humanas, nós cumprimos esta lei de forma voluntária ou somos coagidos a cumpri-la? Nós precisamos perceber que as leis universais é um convite para a nossa felicidade. É claro que Deus não nos obrigará a nada. Nós iremos à busca do divino. Nós iremos cumprir as leis voluntariamente. Caso contrário, obviamente, nós sofreremos as consequências da desobediência. Caridade é um dever. Caridade é um convite. É um convite de Deus para que nós sejamos felizes. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Caridade, nós encontramos uma definição também no Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas. Numa determinada parte deste livro, desta lição, Miramês nos ensina: a caridade vigorosa é aquela isenta do descuido e operante em todos os caminhos por onde passar. Repito. Caridade vigorosa é aquela isenta de descuido e operante em todos os caminhos por onde passar. É um convite para que fiquemos atentos, para que nós possamos, através da nossa capacidade de entendimento, ficar atento, não se descuidar, para que nós possamos entender a vontade de Deus em todos os caminhos por onde nós passemos.
Meus irmãos, se nós buscamos a saúde, ela sempre dependerá da caridade. Mas como? Você já deve ter notado que o mau humor, ele nos prejudica. Nós já precisamos perceber que até mesmo a ciência vem mostrando que a tristeza, a melancolia, o pessimismo são venenos para nós mesmos. Como a caridade nos convida à saúde, convidando-nos a limpar a nossa mente, para que nós sejamos pessoas bem-humoradas, porque o mau humor destrói a nós mesmos. Convidando-nos a fugir da melancolia, e nós percebemos que as virtudes, elas são conquistas nossas. Buscar o otimismo, o bom humor, a felicidade, a alegria. Deixar transparecer, por exemplo, em nosso rosto que seja um leve sorriso, porque através do hábito nós iremos perceber que isso irá incorporar em nós mesmos. Nós temos plena consciência de que nós estamos falando para muitas pessoas, e talvez você aqui hoje possa estar achando estranho a nossa mensagem, porque você deve estar se dizendo para si mesmo: esse rapaz não tem noção do que eu estou passando na minha vida. Eu estou passando por um sofrimento terrível. Seja a notícia de uma doença incurável, um problema na relação com meu filho que se encontra hoje dependente das drogas. E nós poderíamos assim continuar elencando inúmeras situações. Mas o cristianismo, ele não é uma válvula de escape, é um convite ao nosso bem-estar. Jesus Cristo, mais do que ninguém, sabia de que nós, aqui na Terra, todos nós sofremos, todos. Tanto é verdade que ele abraçou o sofrimento maior, que nenhum homem aqui na Terra abraçou de forma voluntária, para nos dar o exemplo do extremo sacrifício. Viver na Terra nos convida a enfrentar a dor. Existe no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem intitulada Bem e Mal Sofrer. Essa mensagem é do espírito de Lacordaire. Ela foi trazida para nós no ano de 1863. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesta mensagem precisa de Lacordaire, ele nos ensina que bem-aventurados os aflitos, quer dizer, esta assertiva, essa afirmação de Jesus Cristo, bem-aventurados os aflitos, quer dizer, felizes os aflitos, não se referem a todos os que sofrem, visto que todos nós aqui na Terra passamos por sofrimentos, mas ele quer nos ensinar que poucos sofrem bem. Poucos compreendem, nas palavras de Lacordaire, que somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus. Todos na Terra, desde aquele que mora numa casa simples, que ocupe um trono, e aquele que às vezes vive numa casa muito simples, todos. Aqueles que vivem em castelo, aqueles que são ricos, aqueles que são pobres, aqueles que são letrados e iletrados, todos sofrem, mas poucos, raríssimos, sofrem bem. Felizes os aflitos, bem-aventurados os aflitos, não representa dizer um estímulo ao sofrimento, ao masoquismo, não. Jesus Cristo nos ensinou que todos na Terra sofrem, mas poucos, raríssimos, sofrem bem. Ou seja, ele nos ensina que somente as provas bem suportadas nos conduzirão ao reino de Deus. É um convite para nós. Então, meus irmãos, se você esteja numa situação boa ou esteja envolvido numa aflição, num sofrimento,
Não se esqueça de Deus. E não se esqueça jamais de que caridade, muito embora seja um dever, é algo que nós devemos abraçar de forma espontânea, voluntária, para que, ao encontro desta lei divina, desta lei universal, nós possamos alcançar paulatinamente a nossa serenidade, o nosso equilíbrio, a nossa paz. Talvez você agora esteja, por exemplo, num hospital, passando por uma sessão de quimioterapia. É bem provável que talvez você esteja agora na frente de uma penitenciária, aguardando a visita a um filho, a um marido. Talvez você agora esteja passando por sofrimento. Tenha fé em Deus. Vamos ficar atentos para que nós não descuidemos, como diz Miramês, porque a caridade vigorosa nos convida à atenção para que nós possamos caminhar aqui na Terra de forma correta. Abracemos voluntariamente as leis divinas e todos nós iremos perceber, todos, que nós temos força bastante para enfrentar qualquer dificuldade, qualquer entrave. Como cristãos, nós aprendemos como Chico Xavier disse certa vez: o cristão é aquele que, mesmo sofrendo muito, com aquela vontade incontida de chorar, às vezes ele sai para um aposento, sozinho, e chora, extravasa as suas emoções, mas depois ele sai daquele ambiente com um sorriso no rosto. Porque nós precisamos perceber que a saúde depende da caridade. O convite da caridade não é para que ajudemos o próximo em si mesmo, mas que ajudemos o próximo ajudando-nos a nós mesmos. Porque aquele que cumpre o seu dever demonstra que ama muito mais a Deus sobre todas as criaturas e ama mais as criaturas do que a si mesmo. Porque ele entende que é necessário ser rigoroso para consigo mesmo, abraçar a disciplina e despertar para a realidade. Não alimentemos a ilusão. Todos nós, mais dia ou menos dia, chegaremos na situação de enfrentar o nosso desencarne. Um dia nós iremos presenciar o nosso corpo indo para o túmulo. Mais dia ou menos dias iremos receber a visita da doença, da enfermidade, do sofrimento. Caminhai enquanto é dia, como disse Jesus Cristo. Preparemos-nos através da meditação, da oração, da vigilância, do orar e vigiar. Que Jesus Cristo nos abençoe sempre. Que Deus possa continuar sempre nos beneficiando com a sua misericórdia. Que assim seja.